Capítulo 162, Tesouro da Alma. Tradução, GP Revisão, Zezin. Quando a figura de Lindung apareceu da floresta em sua retaguarda, antes de aterrissar às costas de Xiaoyan, o velho Tao e o resto simplesmente olhou para ele uma vez e não perguntou sobre o que ele estava fazendo lá. Depois que Lindung derrotou Lin Shen, ele mostrou claramente sua força. Portanto, Lin Shen e o resto não se atreverão a provocá-lo. Velho Tao, esses caras são ousados demais. Como podemos simplesmente sair assim? Quando Lindung voltou à equipe, Lin Shen estava evidentemente ainda chateado com o choque com esses caras, quando ele abriu a boca e disse: como membros do clã Lin, eles geralmente assumiam o papel de valentão. Portanto, se não fosse pelo fato de o velho Tao ter insistido em sair, eles provavelmente teriam começado uma briga agora. Esses caras são bastante habilidosos. Se lutássemos, talvez poderíamos vencer. No entanto, provavelmente teremos que pagar um preço pesado. O velho Tao balançou a cabeça e disse agora: nossa principal prioridade é apressar-se para a antiga tumba. Uma vez que os outros praticantes de elite do clã chegarem, podemos lidar com eles a qualquer momento. O tom das palavras do velho Tao continha uma pitada de raiva também. Evidentemente, ele também estava chateado com o grupo de antes. Shen apertou os dentes quando ele declarou. Linker, que estava de pé ao lado, piscou seus belos olhos enquanto um arrepio flui no fundo de suas pupilas. Então, de repente, virou a cabeça, olhou para Lindung e sorriu: esses caras receberão o que merecem, certo? Ao ouvir estas palavras, Lindung ficou surpreso. Ele se recusou a comentar enquanto respondeu: talvez. Linker sorriu conscientemente e não disse mais nada. O resto da jornada não foi solitária. Embora tenham gradualmente avançado profundamente na Cordilheira do Céu Flamejante, Lindung e o resto ainda conheceram outros grupos que também se arriscaram. A maioria desses grupos não eram fracos. No entanto, embora a maioria deles estivesse igualmente desconfiada de outros grupos, eles não foram tão imprudentes quanto o primeiro grupo de bandidos. Assim, quando o grupo de Lindung também era bastante formidável, eles tiveram uma viagem relativamente pacífica. Além dessas outras equipes, o grupo de Lindung não encontrou nenhuma das bestas demoníacas locais mais ferozes da Cordilheira do Céu Flamejante. Parece que o velho Tao realmente se preparou completamente, como ele trouxe alguns pós medicinais únicos, que foram capazes de repelir algumas bestas demoníacas comuns. Quanto aos animais mais fortes, à distância, Linker conseguiu identificá-los e permitir que o grupo os evitasse tomando um desvio. Portanto, sua viagem foi surpreendentemente suave. Nas poucas raras ocasiões em que se encontraram com bestas demoníacas, eles não eram um obstáculo muito grande. Enquanto eles se apressavam, Lindung descobriu que Linker também era uma mestre dos símbolos. Embora ele não a visse utilizar qualquer ataque de energia mental, com base em seus sentidos, a força dessa mulher certamente não era fraca. Um dia passou, enquanto o grupo avançava apressados ao longo da estrada. Até que o anoitecer começou a envolver esta enorme cordilheira do céu flamejante, então Lindung e seu grupo decidiram parar e descansar, afinal, a noite era quando as bestas demoníacas vagavam livre e, portanto, não era prudente continuar viajando. Depois de montar acampamento, Lindung, o velho Tao e o resto discutiram alguns assuntos brevemente, antes que todos voltassem para suas respectivas tendas e começassem a cultivar. O suave luar derramou-se pelo horizonte, lançando uma camada de seda prateada nesta serra. De vez em quando, soavam os grunhidos baixos das bestas demoníacas. No acampamento silencioso, uma tenda sacudiu suavemente. Um homem e um animal se transformaram em duas sombras, quando saíam furtivamente. Em um piscar de olhos, eles desapareceram na floresta. Quando eles entraram no bosque, Lindung olhou uma vez para aquele acampamento vazio atrás dele, enquanto soltava um suspiro de alívio.
Então, ele acariciou a cabeça de Xiaoyan enquanto o último também era sensível o suficiente para não rosnar. Vamos lá, disse Lindong suavemente. Quando ele se preparou para decolar, seus olhos de repente se concentraram quando ele se virou bruscamente, apenas para ver de pé, em um ramo de árvore atrás dele, uma dama elegante vestida de branco sorrindo para ele. Linker. Quando ele olhou para a senhora vestida de branco, as sobrancelhas de Lindong franziram levemente. Você planeja procurar aqueles caras hoje? Linker flutuou antes que de rir suavemente e dizer irei também, ok. Lindong ficou surpreso, antes de dizer, por que você quer se envolver nisso? Songdao e o resto evidentemente não eram um grupo comum. Além disso, sua intenção assassina era algo incomparável mesmo pela alcateia do lobo sangrento. Por isso, se esse assunto não dissesse respeito à Associação dos Mil Ouros e Xuanzu, Lindong estaria realmente hesitante em interferir também. Assim, ele nunca esperava que este Linker realmente quisesse ir por iniciativa própria. Você não sabia que as mulheres são as criaturas mais vingativas? Linker respondeu de forma desconcertada, enquanto inclinava a cabeça e sorria ligeiramente para Lindong. Isso é por causa dessa frase que aquele companheiro disse. Os cantos dos lábios de Lindong se contrairão. Todas as mulheres desses grandes clãs possuem essa personalidade. Bem, levarei você. Embora ele não soubesse se esta era a coisa certa, Lindong não se incomodou em continuar pensando. Depois que ele respondeu casualmente, ele imediatamente saltou para as costas de Xiaoyan, antes de se transformarem em uma sombra vermelha iluminando-se rapidamente na floresta. Svis. Quando Lindong se moveu, o som de algo frio que atravessava o ar pode ser ouvido atrás dele. Quando ele se virou para olhar, ele viu Linker pisando em uma espada longa única, que parecia ter sido feita de numerosas aparas de gelo condensadas. A espada longa flutuou fraca na escuridão da noite, enquanto Lindong sentiu uma sensação palpitante desta espada longa única. Que tipo de espada é essa? Como pode ser tão poderosa? O coração de Lindong estava bastante chocado. Ele poderia dizer que a espada de gelo quebrada de Linker não era um item comum. Em comparação, suas misteriosas espadas de gelo e a espada da chama eterna eram praticamente lixo. Isso é um tesouro da alma. Ai, garoto, você é realmente muito ignorante. Não é de admirar, já que você estava crescendo em um lugar tão pequeno, o que você poderia saber. Enquanto Lindong estava chocado, a voz do pequeno Martin ecoou em sua mente de repente. Tesouro da alma. O que é isso? Depois de ouvir estas palavras, Lindong ficou atordoado quando perguntou. Simplificando, um item que possui sua própria alma é chamado de um tesouro da alma. Este tipo de item só pode ser criado por um mestre dos símbolos da alma. Portanto, no seu grande império Yan, este tesouro da alma é considerado um item extremamente raro. O pequeno Martin respondeu casualmente. É preciso um mestre dos símbolos da alma para forjar. Choque atravessou os olhos de Lindong. Isso significava que mesmo o grande mestre Yan não possuía o poder de criar esse chamado tesouro da alma. Era maravilhoso que ele nem tivesse ouvido falar desses tesouros da alma na cidade de Yan. Como esperado de alguém dos grandes clãs, Lindong um pouco ansiosamente olhou para a espada de gelo quebrada pairando abaixo do pé de Linker. Esta era a principal vantagem de pertencer a um grande clã. Mesmo esses tesouros de que eles nunca ouviram falar, poderiam ser trazidos casualmente. Na escuridão da noite, a maneira como ela flutuava, parecia tão graciosa quanto uma fada. Você deve saber a localização deles, certo? Linker riu quando ela falou. Sim, depois de entrar em conflito com eles hoje, deixei uma marca de energia mental em suas facas. Lindong inclinou a cabeça. Então, assistindo enquanto Linker erguia as sobrancelhas, ele não podia deixar de perguntar de uma maneira estranha: você também deixou uma? Já disse antes, as mulheres são criaturas vingativas. Linker sorriu gentilmente quando ela disse.
Lindung revirou os olhos. Parece que essa mulher já planejava fazer um movimento contra esses caras. Em contraste com seu olhar recatado e bonito, ninguém poderia dizer que seus métodos eram realmente tão viciosos. Quando ele tirou o olhar da espada de gelo quebrada, a palma de Lindung bateu nas costas do tigre, e a velocidade do Xiaoyan aumentou violentamente. Assim como uma sombra vermelha ardente, em poucos passos, eles desapareceram profundamente dentro da floresta. Logo atrás deles, Linker ainda estava seguindo vagamente. Com base em sua aparência, parecia que não exigia muita energia mental para ela manipular a espada de gelo quebrado. 2 humanos e um animal rapidamente atravessaram o bosque. Aproximadamente 10 minutos depois, sua velocidade lentamente começou a diminuir. A energia mental de ambos era bastante forte, e portanto, eles estavam conscientes do que tinha em seus arredores. Na verdade, quase simultaneamente, ambos descobriram que havia algumas ondulações de poder yuan e fracos sons de batalha a uma distância à sua frente. Já começaram. Quando ele ouviu esses sons de batalha, os olhos de Lindung encolheram ligeiramente. Atualmente, no meio deste pequeno vale de montanha, perto de fogueiras, 100 figuras estavam no meio de um choque caótico. Sons de batalha surgiram com as lâminas que se chocaram, enquanto um espesso cheiro sangrento se espalhava. Na escuridão da noite, o odor era extremamente pungente. Songdao, minha associação dos 1000 ouros não tem rancores com seu bando da lâmina assassina, porque você se aliou com a alcateia do lobo sangrento e tornar as coisas difíceis para nós. A expressão de Xiavanjin era escura. Quando ele usou uma palma para sacudir um membro da alcateia do lobo sangrento que foi imprudentemente sobre ele, seus olhos se viraram para olhar para um homem imponente, que estava lutando no meio do campo de batalha. Este homem era Songdao, a quem Lindung havia encontrado durante o dia. Desde que aceitei seu dinheiro, eu sou obrigado a livrá-los de seus problemas. Certamente, o presidente Xia deve entender esse princípio. Quando ele ouviu as palavras de Xiavanjin, Songdao não conseguiu deixar de rir quando ele virou a mão e sua lâmina brotou, carregando 2 linhas de sangue. Ele lambeu a mancha de sangue em seu rosto, sorrindo enquanto respondeu. Seja o que for que a alcateia do lobo sangrento esteja pagando, minha associação dos 1000 ouros duplicará, Xiavanjin repetiu profundamente. Xiavanjin. A recompensa que estou oferecendo ao chefe do bando Songdao é que, depois de exterminar a associação dos 1000 ouros, daremos metade dos recursos ao bando da lâmina assassina. Você pode pagar esse preço. Quando ele ouviu as palavras de Xiavanjin, Yuishan não podia deixar de rir maniacamente. Se você planeja devorar minha associação dos 1000 ouros, eu vou matar você. O rosto de Xiavanjin ficou gelado quando ele respondeu friamente. Você não precisa se preocupar com isso. Mate todos. Yuishan sorriu, enquanto ele acenava com a mão. Logo, várias elites da alcateia dos lobos sangrentos se precipitaram como tigres e lobos, vermelhos em seus olhos, enquanto atacaram loucamente as tropas da Associação dos 1000 ouros. Como a alcateia do lobo sangrento e o bando da lâmina assassina se juntaram, a pressão enfrentada pela Associação dos 1000 ouros imediatamente se multiplicou. Com o passar do tempo, numerosos indivíduos de ambas as facções foram mortos, já que seus números caíram drasticamente. Xuanzu, proteja Zilan e fuja. Eu a cobrirei. Quando ele viu as trágicas perdas sofridas por sua associação dos 1000 ouros, os olhos de Xiavanjin enrubesceram quando ele rosnou. Atrás dele, o lindo rosto de Xuanzu mudou um pouco, enquanto uma expressão desesperada encheu seus olhos. Com base na situação atual, sua associação dos 1000 ouros estava definitivamente em uma grande desvantagem. Como seu oponente tinha 2 praticantes do nível Yuandan perfeito, com base somente neste fato, já era suficiente para destruí-los completamente. Portanto, se eles não partissem agora, eles definitivamente enfrentariam uma morte certa. Fujam. Se vocês forem capturadas por eles, você sofrerá um destino pior do que a morte.
Quando viu Xuanzu hesitar, Xiavanjin novamente gritou com raiva. Xuanzu mordiu seus lábios rosados, enquanto ela acenava abruptamente com a cabeça. Quando se virou para agarrar Xiazilan, ela lutou para escapar da multidão. Você quer partir? Haha, gerente Su, os irmãos do meu bando da lâmina assassina há muito admiraram sua beleza. Como podemos deixar uma senhora tão bonita partir? Quando viu que Xuanzu estava planejando se retirar, Songdao, que estava à espera de uma oportunidade, de repente riu de forma cordial. Ele acenou sua enorme mão, irmãos do bando da lâmina fantasma, capturá-la. Haha. Quando ouviram o riso de Songdao, os olhos dos membros do bando da lâmina assassina ficaram imediatamente vermelhos. Eles lançaram um grunhido de besta de suas bocas, e em um instante, eles correram para o Xuanzu e Zilan como um maremoto. Enquanto olhavam aquela força entrante maciça, o lindo rosto de Xuanzu mudou. Imediatamente, a palma da mão bateu nas costas de Xiazilan, enquanto ela entregava uma força suave para afastá-la. Zilan, corre! Desgraçado! Quando viu essa visão, Xiavanjin estava furioso. Sua aura do nível Yuandan perfeito surgiu violentamente. No entanto, apenas ele planejou fazer um movimento, a figura de Yuishan avançou e bloqueou firmemente o primeiro. Haha, Xiavanjin, hoje é o dia em que a Associação dos Mil Ouros será completamente exterminada. Quando Yuishan interveio para obstruir Xiavanjin, Songdao também riu. Em um instante, ele apareceu em algum lugar na frente de Xuanzu e o resto. Ele olhou para a figura daquela mulher, que só parecia crescer ainda mais sedutora em meio ao reflexo do incêndio em seus olhos. Quando viu que Songdao pessoalmente entrou, o rosto bonito de Xuanzu ficou frio como o gelo. Enquanto isso, um traço de desespero surgiu em seu coração. Gerente Su, não há nada a perder sobre a Associação dos Mil Ouros. Por que você não se junta ao meu bando da lâmina assassina? Eu, Songdao, a receberei pessoalmente. Songdao olhou para Xuanzu, enquanto sorria e falava. O lindo rosto de Xuanzu estava gelado. Quando ela apertou a mão branca de Lírio, uma espada longa apareceu dentro. Quando viu isso, Songdao sentiu-se um tanto indefeso. Espalhando as mãos, ele instruiu, capture-a, mas lembre-se, não estraguem sua beleza. Sim. Quando eles ouviram as instruções do Songdao, as tropas do bando da lâmina assassina imediatamente riram de forma ondulante antes de responderem. Então, eles se espalharam um pouco e cercaram Xuanzu e o resto. Ataque! Quando um homem rugiu, as tropas do bando da lâmina assassina quase simultaneamente se precipitarão. Ao mesmo tempo, as ondulações de poder Yuan explodirão. Matem! Quando viu essa cena, Xuanzu apertou os dentes, enquanto gritava friamente. Neste momento, além de uma luta até a morte, não havia outra opção. Rosnar. No entanto, assim que Xuanzu estava preparada para lutar até a morte contra o bando da lâmina assassina, um grunhido de besta baixa de repente saiu de dentro da floresta. Imediatamente, uma sombra de fogo vermelho se precipitou para a cena. Uma cauda vermelha atravessou o ar, como um chicote de aço, já que dizimava vários membros do bando da lâmina assassina nas proximidades. Esse desenvolvimento súbito fez com que os membros do bando da lâmina assassina entrassem em pânico, enquanto um formidável brilho frio explodiu nos olhos de Songdao. Ele olhou para aquele gigante tigre piton das chamas que apareceu, quando seus olhos se viraram para olhar aquela figura sentada nas costas do tigre. É você! Lindong! Xuanzu ficou igualmente chocada com a chegada desses reforços. Quando se virou para olhar aquele jovem sentado às costas do tigre, um olhar de alegria imediatamente explodiu em seus lindos olhos. No entanto, esse olhar imediatamente se dissipou quando percebeu que Lindong estava sozinho. Em vez disso, seu coração ficou ainda mais gelado e ansioso. Afinal, com base na situação atual, com apenas Lindong sozinho, ele certamente estava cortejando a morte.
Afinal, Song Dao era um praticante do nível Yuandan perfeito que poderia combinar com Yui Shan.